Como de costume, nesse período do ano está fazendo muito calor em grande parte do país. E você, já imaginou ficar sem água com esse calorão todo? Pois é, várias cidades em todo o país têm enfrentado esse problema. Desde as fortes chuvas que atingiram a Serra da Mantiqueira Paulista no mês de dezembro, o comércio, além de hotéis e pousadas, vem enfrentando problemas com o abastecimento de água. Santo Antônio do Pinhal, localizada a 172 quilômetros de São Paulo, passou o período das festas de fim de ano sem água em boa parte da cidade. O Márcio é dono desse hotel e, para não ficar sem água, teve que abastecer tudo com carro-pipa. Santo Antônio do Pinhal é realmente um lugar incrível para se conhecer aqui na Serra, na Mantiqueira. Porém, nessa alta temporada, a gente teve um problema sério de falta de água pelos serviços prestados pela Sabesp. A gente aqui no hotel teve que recorrer a diversos caminhões-pipa para suprir a experiência do hóspede, para que fosse legal, né? A gente zela muito pela experiência do hóspede, mas é insustentável você manter um hotel à base de caminhão-pipa. Então, a gente precisa que a Sabesp faça a sua parte, faça os investimentos necessários, não só na região, porque eu tenho hotel em Campos do Jordão, tenho hotel em Camburi, no litoral norte, tenho hotel na Ilhabela, em todos os destinos é a mesma coisa. Então, assim, o governo do estado precisa fazer alguma coisa, não adianta só privatizar, precisa efetivamente entregar um serviço muito bem feito. E é pior, quando a gente fala da Eletro, é o mesmo problema. Então, o estado de São Paulo precisa de investimento de infraestrutura para o turismo se desenvolver. Não basta só os hotéis. Aqui em Santo Antônio do Pinhal, por exemplo, a gente tem restaurantes incríveis. A gente tem hotéis incríveis. Por quê? Porque o privado está investindo, né? Os empresários estão investindo. Só que o governo precisa cobrar que essas empresas que têm a concessão façam os investimentos necessários também para acompanhar esse desenvolvimento turístico. Não dá para deixar à mercê como a gente está hoje. A Prefeitura informou por meio de nota que terá uma reunião no próximo dia 14 de janeiro com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado para tratar sobre o assunto e cobrar que o governo tome providências junto à Sabesp. O presidente da Associação Comercial e Turística de Santo Antônio do Pinhal, Jefferson Neves, afirma que alguns restaurantes e bares tiveram atendimento prejudicado. A gente tem relatos aí de empresas na cidade associadas que ficaram mais de 20 dias sem água, sem nenhum abastecimento de água. E nesse caso a gente teve muita falta de informação também. A empresa não veio de uma forma direta, né, fazer comunicados aí explicando a situação do que estava acontecendo, qual que era a previsão. E passado esses dias que foram de maior falta d'água, ainda vem um serviço racionado, principalmente aqui na área central, determinado horário ainda não entrega a água perfeitamente como a gente precisava. Precisa de investimento. A gente que tem comércio há mais de 20 anos na região entende que vem cada ano piorando. E a gente está chegando numa situação onde a gente vai ter que fechar as portas, às vezes, na época de maior movimento do ano, porque a gente não vai ter condição de atender. E o problema se repete também em outras regiões do país. No estado de Sergipe, por exemplo, a empresa de abastecimento e saneamento de todo o estado também foi privatizada. Cidades inteiras têm ficado até 15, 20 dias sem água e quem mais sofre é a população. Segundo relatos dessa telespectadora, as torneiras ficam na maior parte do tempo assim, secas. A água só chega em média uma vez por semana, mas recentemente chegou a 15 dias sem água. Só não passa aperto quem tem como armazenar. Aqui, olha, onde eu moro, cidade de Moita Bonita, no agreste de Sergipe, a gente tem que aprender a conviver, ó, assim, ó, sem nenhum pingo de água nas torneiras, porque aqui só chega água uma vez na semana. Olha, agora é 1h da tarde, acabei de lavar a louça e, como vocês podem ver, não tem um pingo de água na torneira. Aqui eu tô na casa da minha mãe, uma senhora de 80 anos,
ela tem dificuldade para andar, tem problema no joelho. E aqui ela tem aqui alguns reservatórios de água, caixas que ela coloca aqui no chão. Tem essa aqui no fundo e tem mais uma outra igual a essa na frente da casa. E mais alguns vasinhos que quando chega a água, ela enche para deixar aqui de reserva, para quando falta água. Não, fato isolado, não. A gente está vendo a movimentação que está ocorrendo agora em Minas Gerais, mas a gente viu também o processo de privatização da Sabesp, que houve recentemente também. Então não é um fato isolado o que acontece em Sergipe. Eu acho que o que é muito grave é que foi feita uma promessa por parte do governo, uma promessa de que a nova empresa que assumiria, né, o serviço de água, de esgoto aqui do estado de Sergipe, que essa empresa resolveria todo o problema do desabastecimento do estado. O que é que eu queria pontuar em primeiro lugar? A Deso é a empresa mais lucrativa do estado de Sergipe. Ela foi mais lucrativa, Eduardo, mais lucrativa, inclusive, que o banco público que nós temos aqui, que é o Banese. A Deso era a empresa mais lucrativa do estado de Sergipe. Então, a Deso, o que ela tinha era um problema de gestão, mas ela era uma empresa muito lucrativa. Então, a ideia de privatizar ou de fazer uma concessão por ser uma empresa deficitária, por exemplo, ela não existe. Só para você ter uma ideia, Sergipe, o menor estado da federação, 600 povoados estão fora da área de concessão de investimentos da empresa privada. Ela simplesmente vai assumir o que a estatal Deso tinha. E cadê o discurso para implementar os percentuais de atingir a população com água tratada? Vai continuar com carro-pipa? Vai continuar com quem? Com os municípios que agora já não tem mais as autarquias municipais, que no país tem mais de 500 cidades, que o saneamento é público municipal, que a empresa privada também está chegando. Então, Eduardo, telespectadores, é um assunto muito, muito pertinente, muito grave, que a gente tem que levar esse debate para a população, que quanto mais a manutenção do saneamento e energia nas mãos do setor público é importante para a população, principalmente a população carente. Procuramos a Iguá Sergipe, empresa mencionada na reportagem, nos foi enviada a seguinte nota, abre aspas, a Iguá Sergipe assumiu em maio de 2025 a concessão do abastecimento de água e do esgoto em 74 municípios do estado. O contrato é de 35 anos, prevê investimentos de mais de 6 bilhões de reais e meta de universalizar os serviços até 2033. Segundo a empresa, problemas históricos de falta d'água já foram resolvidos em 59 localidades e 4 obras emergenciais estão em fase final com novas adutoras que devem beneficiar cerca de 70 mil pessoas, fecha aspas. A Sabesp, empresa também citada na reportagem, informou por meio de uma nota, abre aspas, que entre 15 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, o abastecimento de água em Santo Antônio do Pinhal operou em situação atípica devido ao aumento temporário da população no período de festas e a interrupções pontuais no fornecimento de energia. Foram registradas 152 reclamações de falta de água, sem desabastecimento generalizado e os casos foram atendidos quando necessário, com o caminhão-pipa. A companhia destacou investimentos superiores a 3 milhões de reais entre 2021 e 2025 para a modernização do sistema e afirmou que segue monitorando a operação. A Sabesp concluiu a nota pedindo desculpas pelos transtornos.